Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Ora vivam, caros mochitos, aqui estamos com mais um testemunho, desta vez com o nosso amigo Alfredo João Tomé, que à data de 25 de abril de 1974 tinha quantos anos? Tinha 23. 23 anos. Então, e qual era a profissão? 22 ainda, 22. Ainda 22. E qual era a profissão, Eu João? era oficial armado. E o que é que estavas a fazer no dia 25 de abril? Onde é que estava? Tinha embarcado no dia 8 de abril para Bissau. No aeroporto da Portela recebi mandaram-me esperar que alguém tinha uma mensagem para eu levar para a Guiné. Compareceu lá o comandante Vítor Crespo, que me transmitiu oralmente um recado que eu iria comunicar 1 ou 2 dias depois, como aconteceu, numa reunião de oficiais do Exército lá em Bissau. A mensagem era a seguinte: portanto, houve a tentativa de golpe do dia 15 das Caldas, em 15 de março, falhou, e então a mensagem que eu levava era que um dia destes vai haver nova tentativa. Portanto, saí daqui a 8, no dia 25 de abril estava em Bissau, na Guiné. É isso. Portanto, ou seja, essa é uma ótima recordação do 25 de Abril, porque sentes-te um membro integrante da própria Revolução. A minha ligação ao movimento, nós chamávamos na Marinha o movimento associativo, obviamente, a locomotiva do movimento das Forças Armadas estava no Exército, como é óbvio. A Marinha acompanhava a Marinha e a Força Aérea. A Marinha acompanhava, compete-me falar sobre a Marinha, e eu desde 69 fui para a Escola Naval, fui cooptado pelo movimento associativo lá na Marinha e, portanto, ia desempenhando algumas tarefas de caráter, como nós chamávamos, associativo, com espírito democrático, concentrado numa coletividade, a SFOAP, Sociedade Filarmónica e União Artística Piedense, na Cova da Piedade, onde nós, para além de darmos aulas aos marujos, na altura até ao 5º ano do liceu, havia também ali outras atividades de caráter político-cultural, digamos. E, portanto, eu era, sendo miúdo, era muito novo, e na Marinha, era, ao meu nível, um oficial da confiança do MFA, como depois acabei por vir a assumir algumas funções na Guiné, nomeadamente no jornal, na rádio, no jornal que era a Voz da Guiné, que passou depois a chamar-se Nó Pincha, Nós Venceremos. E pronto, quer dizer, a minha atividade na Revolução, que dita Revolução, que para mim não é uma revolução, foi um golpe de Estado, mas, portanto, resumiu-se a isso, e era um elemento da confiança do movimento das Forças Armadas. Ainda hoje sou, moramos lá em Lisboa, e eu tive a honra de ser convidado pelos meus camaradas mais antigos, 10 anos mais antigos do que eu, como por exemplo o Almirante Martins Guerreiro, para integrar a comissão comemorativa da Marinha dos 50 anos do 25 de Abril, o que me honra profundamente. Sim. E pronto, quer dizer, e fico por aqui, de facto, de herói não tenho nada, não é? Não, mas rigorosamente no dia 25 de abril de 1964 estava na Guiné, e como é que foi sentida o golpe de Estado, como tu te chamaste, ou a Revolução, como nós lhe chamamos? Sim, exatamente. Portanto, no dia 25 de abril estava então em Bissau, na Guiné, a notícia, digamos, do golpe de Estado chegou lá um pouco tarde, pelo menos ao
senso comum, não é? De madrugada nós estávamos em casa, e foi recebida nos meios forenses, nos meios militares, com alguma desconfiança, até porque não era absolutamente pacífico, mesmo ao nível da estrutura militar, especialmente no Exército, que a ideia digamos, da politização e da revolução, se quiser, não era assim muito pacífica. E, portanto, houve ali o 25 de Abril, que terá chegado à Guiné 26, 27, eventualmente, ali um período de... E sentiu-se como lá, quando isso foi do conhecimento, como é que se sentiu lá? Sentiu-se, naturalmente, nós estávamos no território que não era nosso, não é? E, portanto, a nível do caso, percebíamos, da marujada e dos soldados e dos militares, um grande alívio, provavelmente porque a guerra acabava, não é? Considerou-se logo que a guerra acabava, nós tivemos conhecimento logo uns dias depois, por exemplo, ao nível dos fuzileiros, que no interior do mato já jogavam futeboladas com os guerrilheiros do PAIGC, não é? E almoçaradas, e já conviviam, e portanto seria impossível recuar esse processo numa altura em que aqui lá na Guiné, como disse, não foi tão pacífico como foi cá. A esse nível, não é? Não houve, obviamente, não houve, digamos, problemas a nível militar e de levantamentos, fosse lá o que fosse, mas as coisas não foram tão lineares como possam ter parecido na altura, e ainda hoje não sei como é que a história conta esse pormenor, que não é muito relevante na Guiné, mas de facto aconteceu. E qual acha que os objetivos da Revolução dos Capitães de Abril foi atingido plenamente? Não, nem plenamente, nem pouco mais ou menos. Portanto, o que é que acha, desculpa, o que é que acha que foi mais importante que se conseguiu com a Revolução? Não, foi sem dúvida a liberdade. Nós hoje não podíamos estar aqui com esta conversa. Claro. Em segundo lugar, do meu ponto de vista, a maior riqueza que nós conseguimos e que nos preparamos para desmantelar, que andamos a desmantelar há 20 anos, é o Serviço Nacional de Saúde, que é um bem extraordinário, não é? Que ainda hoje mesmo, é que sangue como ele está, não é? E já no chão, praticamente, ainda nos consegue mostrar uma performance ao nível do que melhor se faz na Europa em termos de Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, há pouco tempo fomos surpreendidos, está por aí esse trabalho está feito. Nós temos uma performance a nível de saúde superior àquela que se tem, por exemplo, na Alemanha, o que para mim foi uma revelação. Exatamente. Eu também fiquei. Está o Serviço de Saúde como está, com esperas de 1, e de 5, e 10 e 16 horas. E, portanto, essa para mim foi talvez a maior riqueza que o 25 de Abril nos trouxe. Saúde grátis para toda a gente. Isso é um bem, não é? Democrático, que é inquantificável. Não há nada que pague isso, mas que nós nos preparamos para desmantelar. E depois trouxe efetivamente melhoria nas condições de vida. E é um facto, nós sabemos como é que se vivia naquela altura e sabemos como é que se vive hoje. Mas também percebemos depois que a democracia nestes 50 anos, e quem viveu antes e quem vive agora, percebe que efetivamente a democracia é um processo que está desgastado, porque, e do meu ponto de vista, exige regeneração, ou autorregeneração, melhor dizendo. Portanto, na sua opinião, não está consolidada a democracia em Portugal, ou estará em risco de deixarmos de a ter? Não, como nós vemos um pouco por todo o mundo ocidental, a democracia tem falhado. A democracia falhou. Por razões que nós vemos. Na sua gênese em si. Na sua gênese em si, porquê? Porque os cidadãos e as cidadãs que deveriam fazer uso de uma prática republicana, seja
sentido de Estado, sentido público, dever cívico, ética republicana. Não se vai fazer fortuna para a política. A fortuna do político em república é aquilo que o político faz, entrega, dá aos seus representados, não é? À população. Ora, aquilo que nós percebemos, não é? Pela experiência empírica vivida destes 50 anos, é que efetivamente, não só cá em Portugal, no mundo ocidental, vemos a deriva que neste momento se faz, portanto, a contestar a democracia liberal e a empurrar-nos para um regime que, curiosamente, não é? E, paradoxalmente, é muito idêntico àquele de onde vimos, antes do 25 de Abril, e, portanto, isso revela-nos, não vale a pena estarmos com hipocrisias, que a democracia está, digamos, no processo, não quero dizer de falência, mas se calhar de falência, iremos ver. Há quem defenda que os politólogos que o sistema de governo que irá vigorar daqui a mais 10, 20 anos será um sistema autocrático do modelo chinês, não é? Em que há liberdade económica, mas não há liberdade política, em que somos controlados pelos sistemas económicos e pela net e pelos digitais, não é? Portanto, nós vemos, todo o mundo ocidental percebe-se, vê-se essa tendência que existe, que se verifica, não vale a pena ignorar, dos sistemas democráticos, digamos, em colapso, por erros do próprio sistema, que foi permitindo, ano após ano, que se chegasse a um estado de coisas como é hoje, em que toda a gente desconfia dos políticos. Certo. Desconfiamos, aliás, fazem-se aí as sondagens, não é? E nós, as pessoas hoje olham para os políticos, quando devíamos olhar para o político com uma perspectiva de total respeito. Não, é ao contrário. Não é? E, portanto, isso quer dizer que o sistema, de facto, precisa de se regenerar. Precisa ser repensado. Ok. Alfredo João, obrigada por este testemunho nestes 50 anos do 25 de Abril. E, caros mochitos, penso que foi uma maneira simpática de terminarmos este testemunho de hoje. Portanto, não se esqueçam e estejam atentos, porque brevemente aparecerá outro testemunho. Obrigado, mochitos. Também te agradeço. José, agradeço-te e um abraço para ti. Muito obrigado. Não é para agradecer a mim. Vimos desse tempo. Longo. É verdade, vimos desse tempo, passámos a mesma juventude, exatamente, praticamente, não é? E a refletir. E este trabalho, mais não é precisamente do que permitir à geração atual que olha para nós todos os dias, pensar um bocadinho naquilo que nós passamos e naquilo que nós, no dia 25 de Abril, onde é que estávamos e o que é que pensamos sobre aquilo que se está a passar. É também para eles refletirem. E 25 de Abril sempre. 25 de Abril sempre. Obrigado, mochitos. Até à próxima. Obrigado. É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.